Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar a parte da dinâmica, que vai estudar as leis de Newton e para que a gente comece o estudo das leis de Newton, é necessário então que a gente entenda o que é uma força e quais as implicações da ação de uma força no corpo. Porque as leis de Newton tratam justamente, né, dá e explicam as forças existentes no corpo, tá? Então, o que é uma força? Ela pode estar vinculada, ela pode ser a causa da produção ou modificação de movimento em um corpo, né? Então, você pode fazer uma força para gerar um tipo de movimento ou alterar esse movimento. O simples fato de fazer uma curva, aumentar ou diminuir uma velocidade. Outra coisa que a força costuma fazer é efeito de deformidade nos corpos. Tá? Então, você pode amassar ou esticar o corpo se preciso, tá? Existem corpos que são feitos para serem deformados. Por exemplo, né, as molas, o amortecedor dos carros, por exemplo. Claro que existe um limite para isso, né? E existe também uma vida útil para esse tipo de equipamento. Mas é importante que a gente saiba que existe sim estudo sobre isso e a gente utiliza desse efeito, né, para o nosso bem, para a nossa comodidade, tá? Outro efeito da ação de uma força, então, como eu já mencionei, é alterar o valor da velocidade dos corpos. Por quê? Porque através de uma força que você vai ter o que a gente já conhece por aceleração, tá? Só que tudo isso que a gente falou aqui só é possível se você tiver uma força resultante que a gente vai chamar de FR diferente de zero. Então, você tem que ter a ação de uma força que não pode ser zero. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do que é essa força resultante. Bom, então, para falar de força resultante, primeiro a gente precisa lembrar que força é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Ela pode ser representada por um vetor. Por exemplo, esse 2 pode ser representado por esse vetor, que é uma flechinha, tá? O 3 seria o vetor um pouco maior, tá vendo? Assim como o 4 maior ainda que o 3. O que quer dizer uma grandeza vetorial? Que a direção e o sentido são representados por esse vetor, que é essa flechinha, tá? Então, se eu pegar esse 3 e multiplicar por menos 1, esse menos 3, ele vai ser representado pelo exato mesmo tamanho dessa flecha, só que com sentido oposto. Então, o que é importante a gente saber é que não existe força negativa, existe direção e sentido para essa força, tá? Então, eu posso puxar ou empurrar um objeto para um lado ou para o outro, mas não dá-lo um valor negativo de força, isso não existe, tá? E a força resultante, ela vai ser utilizada quando existe mais de uma força agindo num corpo. Como, por exemplo, aqui nós temos duas forças, puxando esse objeto, que é essa caixinha, para o mesmo lado. Então, quando a gente tem duas forças puxando para o mesmo lado, é como se uma reforçasse a outra. Deste modo, 3 está reforçando o 5. O vetor resultante vai ter valor 8 newtons. Lembrando, né? O newton é a unidade de força.
Então, seria essa mais ou menos a representação do vetor de 8 newton. Eu somando 3 com 5, tá? Agora, observando essa outra caixinha, nós temos o 3 puxando para um lado e o 5 para o outro. Aqui a gente pode lembrar daquele exemplo de um cabo de guerra, né? Nós temos um pouco de força para um lado, outro pouco para o outro. Como estão em sentidos opostos, a gente vai subtrair eles. Então, 5 menos 3 dá 2 newtons. Qual é o lado que tem maior força? Para este lado aqui, né? Para a direita. Então, o vetor resultante ficaria de 2 newtons para a direita, tá? Agora, a gente tem uma situação em que nós temos uma força puxando para cima e outra força puxando para baixo. Neste caso aqui, a gente tem que observar como fazer e desenhar este vetor resultante. Veja, para traçar o vetor resultante, a gente faz uma linha pontilhada paralela à força de um lado e paralela à força de outro. Então, a gente completa esse quadrado que seria aqui, tá? E aí, gente, a força resultante seria a união lá na extremidade, tá? Então, essa aqui seria o vetor resultante. E qual seria esse valor? Eu vou representar aqui do ladinho as forças realocando elas, tá? Essa de 3 newtons eu vou trazer para cá e a de 4 newtons aqui para baixo. Tá aqui. Agora, eu vou colocar a resultante unindo as duas. Muito bem. Agora, eu já tenho ela pronta para vocês entenderem por que nós vamos fazer o que vamos fazer para encontrar o resultante. Vocês estão vendo que formou um triângulo retângulo? Para muitos, e acredito que a maioria, vai lembrar do estudo de triângulo retângulos do 9º ano. Aqui, do lado desse ângulo de 90 graus, a gente tem um lado que chama-se cateto, e este lado também chama-se cateto. E aquele lado oposto a este aqui vai chamar hipotenusa. E aí, nós temos um teorema importante a ser lembrado aqui, que chama Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Agora, nós vamos translocar este teorema para os valores de força. Então, nós temos a hipotenusa, que aqui é a força resultante, um cateto, que é a força 1, o outro cateto, que é a força 2. Agora, nós vamos colocar os valores na fórmula. Então, força 1, 4 ao quadrado, força 2, 3 ao quadrado, que dá 16 e 9. 16 mais 9, 25. Então, a força resultante ao quadrado dá 25. Para tirarmos essa potência ao quadrado, basta tirar a raiz. Então, a gente passa e faz raiz de 25 para obter uma força resultante igual a 5 newtons.